Então, o processo de fusão, né? Ele é um processo endotérmico. Agora vamos para o processo de vaporização. Digamos que Ingrid, né, vai fazer o almoço na casa dela. Ingrid coloca lá a água do arroz no fogo, né? E vai para a sala, olhar as suas redes sociais. Com o passar do tempo é que Ingrid lembra que deixou uma panela lá no fogão. Aí quando a Ingrid volta para o fogão, lá para a cozinha, ela começa a perceber que a água já está fervendo. Porém, ela também observa que a quantidade de água que ela colocou lá na panela não é a mesma. Aí ela vai lá, desliga o fogo, levanta a E panela ela não aconteceu. para ver Mas se a, foi. Mas foi para eu ver se, fazendo chá, não tem? é, para ver se a panela tá furada. A panela não tá furada. A Ingrid fica com aquela interrogação. Oxi, mas cadê a água que eu coloquei nessa bendita panela? Ela não tá furada. Então por que é que essa água diminuiu? Aí nessa mesma hora entra Mari. Oi, Ingrid, tudo bom? Vim aqui tomar um cafezinho, mulher, conversa, tu não sabe os babados. Aí, Ingrid, angustiada, né? Porque aconteceu isso, a Ingrid comenta com Mari, né? Aí Mari disse, mulher, tu estudou com a melhor professora de química, tu estudou com a Alane, e tu não sabe que esse processo que aconteceu aqui na cozinha da sua casa é um processo chamado de vaporização? Ou aconteceu uma mudança de estado físico da matéria, Ingrid, que foi do líquido para o gasoso? Então, essa sua água aí, ela subiu, ela tá agora aqui no ambiente da sua cozinha, mas só que em formato de vapor, formato gasoso, está na umidade do ar, formou gotículas de água. Aí, cochilei nessa aula. Então, Mari pode dizer assim, mas vamos lá, Ingrid. Essa água líquida sua aí, que você colocou na panela, para virar no estado gasoso, ela teve que absorver energia, Ingrid? Ou ela teve que liberar energia para ir para o estado gasoso? A Ingrid, né? Absorver. A Ingrid vai dizer, não sei. Aí, Mara, mulher tem que absorver, Ingrid. A água no estado líquido, para ir para o estado gasoso, ela tem que absorver energia, que essa energia é em forma de calor, para aí sim ocorrer essa mudança de estado físico. Então, Ingrid, o processo de vaporização é um processo endotérmico, Ingrid. Agora sim, com você eu aprendi, Mari, mas com a Alane não. Então, entenderam aí? Então, ó, quando se Foi o trata melhor exemplo, viu, Alane? é porque esses processos exotérmicos, endotérmicos, gente, acontece no nosso cotidiano, tão assim, que a gente, muitas vezes a gente nem sabe o que é isso. É tanto que eu sempre costumo dizer que aquele aluno que perguntar para que é que a química serve, dá vontade da pessoa dar um cascudo, porque a química, para onde você olha, tem a química, né? Aí, então, gente, nessas mudanças de estados físicos da matéria, se eu estou partindo do sólido para o gasoso, todas as minhas transformações, elas vão ter que absorver energia, né? Então, elas são o quê? Elas são endotérmicas. Então, tanto o processo de fusão, que é o sólido para o líquido, processo de vaporização, evaporação, ebulição, que é do líquido para o Alane gasoso. sumiu a apresentação, ficou tudo preto. E agora? Pronto, voltou. E o processo do líquido para o gasoso também é um processo endotérmico. Aí vocês podem perguntar, Alan, e sublimação? Sublimação é endotérmico ou exotérmico? Aí vai depender, né? Porque sublimação tanto é do sólido para o gasoso, como é do gasoso para o sólido. Então, a sublimação, ela vai ser endotérmica ou exotérmica, dependendo do sentido, né? Se eu for do sólido para o gasoso, vai ser endotérmica. Mas se eu vier do gasoso para o sólido, vai ser exotérmica. Aí, né, Rafael acorda com aquela vontade enorme de tomar uma coca gelada. Aí ele vai lá na bodega de seu Zé, compra uma coca, né, bem gelada, sabe aquela trincando. Aí quando chega em casa, aí coloca lá em cima da mesa.
Aí disse, não, vou só ali preparar o meu pão com mortandela para eu ir ali assistir um pouquinho de High School Musical, né? Que eu sou fã. Aí Rafael vai lá, prepara o seu pão com mortandela. Quando Rafael volta, ele percebe que a garrafa está um pouco suada. Esse oxi, o calor de Cajazeira está grande, viu? A garrafa suada. Porém, aí chega Ives, né? Ives, para aproveitar o pão com mortandela, a Coca também, né? Que Ives também é fã de High School Musical. Não, menino, deixa de ser abestado. O que está acontecendo aqui é uma mudança de estado físico da matéria. Gotículas de água que estão na nossa superfície, quando entram em contato com a garrafa da Coca, o recipiente da Coca gelado, faz com que ela diminua a sua energia do estado gasoso e vá para o estado líquido. Então, o que está acontecendo aqui é um processo chamado condensação ou liquefação. Ocorreu a mudança do estado físico gasoso para o líquido, Rafael. O negócio que está suando porque aqui é calor. Aí, vizinha disse assim, e eu digo mais a você, esse processo aí que aconteceu nessa sua garrafa, ele é um processo chamado endotérmico, é um processo chamado exotérmico. Ah, Rafael, que diabo é exotérmico, Ives? Que viagem é essa? Ives, exotérmicos são aqueles processos, né, em que uma substância, uma determinada substância, ela libera calor para o meio. Então, o estado gasoso, ele é mais energético do que o estado líquido. Então, minhas gotículas, né, de água que estava na minha superfície, estado gasoso, para transformar agora ela em líquidas, elas tiveram que liberar energia para que ela se transformasse em líquida. Então, o processo de liquefação, Rafael, ou chamado condensação, é um processo exotérmico. Houve liberação de energia aí para o meio. Entenderam? Então, o processo de liquefação, ele é um processo exotérmico, né? Por quê? O estado gasoso, ele é mais energético do que o estado líquido. Então, para que ele possa regredir, para que ele possa transformar no líquido, ele tem que liberar uma boa energia que ele tem. Então, e ele libera essa energia para onde? Libera para o meio. Então, se ele está liberando energia, é um processo exotérmico. Aí vem, vamos saber o que é a solidificação, né? Então, vou contar outra historinha. Tem Anne, né? Anne tá doida para ir para a Praça dos Blocos. Ai, gente, eu quero ir para a Praça dos Blocos, eu quero ir para a Praça dos Blocos, né? E lá vai ter MC Loma, e eu sou fã de MC Loma, e eu tenho que subir no palco para conversar com MC Loma. Aí vem Mari, mulher, pois bora, mulher, marca só aí o horário. Aí ela disse, olha, eu já falei com o bonde, tá bom? E um disse que ia levar o refrigerante, outro disse que ia levar o chá de boldo. Eu, Mari, fiquei encarregada de levar o gelo. Mas eu, como não sou besta nada, tu acha que eu vou dar R$ 5 num pacote de gelo? Eu vou fazer gelo em casa. Os R$ 5 que eu for de comprar o gelo, eu comprar um cachorro quente em Dino Lanche, quando a gente já estiver voltando da Praça dos Blocos. Aí o que é que Mari faz? Anne faz. Pega a água líquida, coloca na sacola e bota lá no congelador. Então tá fazendo seu gelo. Mari, Anne observou que a água estava líquida, ficou sólida. Aí Anne disse, aqui aconteceu uma mudança de estado físico da matéria, né, Mari? Mari, aconteceu. Esse processo aí, Anne, é chamado solidificação, Mari. Aí Anne, verdade, é solidificação. E olha, Mari, e o estado líquido, ele é mais energético do que o estado sólido. Aí, Mari, como assim, menina? Porque o estado líquido, as moléculas, elas estão mais dispersas. Já no estado sólido, as moléculas estão juntinhas. Então, se as moléculas estão muito próximas, então a sua movimentação, a sua energia é baixa. Então, o estado líquido, para transformar no estado sólido, se um é mais energético que o outro, o estado líquido teve que diminuir a sua energia. Aí, Mari, como assim, menina, diminuiu a energia? O estado líquido, para ir para o sólido, no estado líquido ele teve que liberar energia. Então, se ele teve que liberar energia para transformar no sólido, então a minha solidificação aí, Mari, que a gente fez aqui na minha geladeira,
É um processo exotérmico, Mari. Liberou energia para o meio. Aí, Maris, aí, mulher, então tá certo. Então quer dizer que o processo de solidificação, que é a mudança do estado líquido para o sólido, é chamado de processo exotérmico, Maris? Sim, exotérmico. E se lhe perguntarem, você diga porque libera energia para o meio. Aí então, mas que essa energia é como, mulher? Aquela que dá choque? Aí ela disse, não, é aquela mulher. A energia que eu estou falando aí é a energia em forma de calor. Ah, agora sim eu entendi. Então, resumindo, né? Se eu tenho meus processos que estão vindo do estado gasoso para o estado sólido, né? Então, todos esses meus processos, eles são processos chamados exotérmicos. Eles têm que liberar energia para o meio, né? Para que ocorram essas mudanças de estado físico da matéria. Então, a minha liquefação, ou chamada condensação, é um processo exotérmico, né? Que é do gasoso para o líquido. E o meu líquido, e o meu processo de solidificação, que é do líquido para o sólido, também é um processo exotérmico, libera energia para o meio. E a minha sublimação, que é do gasoso para o sólido, né? Também é chamado um processo exotérmico, libera energia. Já a sublimação, que é do sólido para o gasoso, é endotérmica. Então, essa questão da sublimação vai depender de qual sentido, tá bom? E aí, alguma dúvida? Entenderam direitinho aí essa questão das mudanças de estado físico da matéria? Posso ir para a segunda questão? Sim, pronto. Então, vocês começaram já, vocês sabem, assim, distinguir já o que é uma reação endotérmica e exotérmica, se a gente for analisar, assim, a questão no cotidiano, tá bom? Sempre lembre a questão da sensação. Sensação de aquecimento, reação exotérmica. Se eu tiver uma sensação de resfriamento, essa minha reação ela é endotérmica. Então, vamos aqui para a segunda questão. Dado o gráfico, tá bom? Aí eu tenho um gráfico, né? Que tenho os elementos, as substâncias A e B, tá bom? Aí diz assim, para uma reação genérica representada pela equação, então, A para B, então quer dizer que A está antes da minha setinha, então A é o meu reagente. B é depois da minha seta, então B é o meu produto. Aí eu venho analisar aqui no gráfico. Eu tenho um A aqui em cima, né? Aqui eu tenho no eixo Y, eu tenho a entalpia, que a entalpia é energia. A entalpia de A, no caso a energia de A, é 200. Aí tá descendo aqui, ó. Aqui eu tenho um B, que é meu produto. A energia de B é 100. Aí eu vejo o seguinte: quando a entalpia dos meus reagentes é maior do que a entalpia dos meus produtos, essa minha reação ela é exotérmica. Ela libera energia. Aí aqui ele está pedindo o quê? Qual será o valor da variação da entalpia do processo? Aí eu vou lembrar o quê? Toda variação é o final menos o inicial, né? Porém, como se tratando aqui da química, das reações químicas, o processo final vai ser os produtos e o processo inicial vai ser os meus reagentes. Então, a minha variação de entalpia, né? Aqui nessa minha questão, deixa eu fazer até aqui. Então, a minha variação de entalpia será. Se eu perguntasse a vocês qual é a. Eita, que aqui você tem que ver, né? Qual é a variação da entalpia dos produtos? Hum? 100, né? Ó, porque B não é meus produtos, é 100. Então vai ser, né? O final menos inicial, então vai ser 100, né? Menos. Bora lá. E qual é a entalpia dos meus produtos, dos meus reagentes, que é o inicial? Os meus reagentes é A, né? Eu vou aqui no gráfico, ó. Qual é a entalpia de A? 200. Vem aqui. 200.
Eu sei o quê? Sinais, aqui o sinal desse 100 aqui, né? Como ele está sozinho, nós sabemos que aqui tem um sinal de mais, né? Aí o que é que eu sei? Como eu estudei com Tamires, eu sei o seguinte, que uma reação, sinais diferentes, eu subtraio e dou o sinal do maior. Que no caso, o sinal do maior aqui é de quem? Né? O do 200. E o 200 é quem? Não é menos? Aí eu faço. Se eu tenho 200, tiro 100, fica quanto? Fica 100. Pronto, então aqui é a minha variação da entalpia. Então, a variação da entalpia que ocorre do meu reagente para o meu produto é de 100. Menos 100, quer dizer, né? Menos 100 o quê? Quilocalorias. Então, no caso aqui seria que letra? Ó, letra C. Aí, pelo resultado, se só em vocês fazerem, né, essa questão, e se antes vocês não soubessem, se não tivessem analisado que a entropia dos reagentes é maior que a entropia dos produtos, aí você, digamos que vocês não sabem se essa minha reação ela é endotérmica ou se ela é exotérmica, né? Mas, porém, eu fiz aqui a variação da entalpia. E eu observei que a minha variação de entalpia é negativa. A minha variação de entalpia, ela é menor que zero. E eu vou lembrar o seguinte, quando a minha variação de entalpia é menor que zero, essa minha reação é exotérmica. Agora, se a minha variação de entalpia aqui fosse maior do que zero, aí a minha reação, né, ela seria endotérmica. Então, reações exotérmicas, variação de entalpia negativa. Reações. Eu disse. Peraí, voltando. Reações endotérmicas, variação da entalpia positiva. Reações exotérmicas, variação da entalpia negativa. E aí, alguma dúvida? Entenderam essa questão, como é que faz a variação da entalpia, o que é um processo endotérmico, o que é um processo exotérmico? Então, a gente pode dar continuidade no conteúdo? A Dalta chegou. Então, vamos aqui, né? Dar continuidade ao conteúdo. Bom dia, Adal. Fazer aqui outra apresentação. Pronto. Ah, aqui eu trouxe, gente, uns exemplos, né, da termoquímica no cotidiano, tá bom? Essa questão dessa caneca, né, ela passou até no programa Mais Você. O professor Glériston, ele também tem uma caneca que acontece isso. O que é que faz essa caneca, né? Se você olhar aqui nessa primeira imagem, já tem o fundo, né? É preto, vocês verem. Aí o que é que acontece? Quando eu adiciono água morna dentro dessa minha caneca, essa imagem preta aqui, ela some. Se vocês repararem aqui, ó, vai começar a aparecer outra imagem. Aí quando essa caneca ela esfria, quando adicionamos água fria, ela volta a ficar preta. A mesma coisa acontece com o professor Glériston. O professor Glériston, ele tem a caneca dele, você vê, é, são símbolos matemáticos. Quando ele adiciona café, os símbolos aparecem. Aí, esse processo acontece o seguinte, a minha caneca, o material ali que tem na minha caneca, ele vai absorver o calor que a minha água morna que ele colocou está passando, o café vai passar. Então, aqui dali que está acontecendo aquele processo ali na minha caneca,
ali é um processo chamado endotérmico. O material da caneca vai absorver a energia do outro corpo. Então, vai absorver energia o quê? Da água morna, vai absorver a energia do café. Tanto que ele sempre, Gladstone, todo mundo ficava assim meio abismado, né? Quando fazia, Gladstone sempre dizia, olha essa mágica aqui nessa minha caneca. Aí eu disse, mágica não, rapaz, isso aí já é chamado química, né? Então, eu acho que, e essa caneca, é um pouco cara essas canecas. Eu não sei se Gladstone comprou por R$ 40 ou foi 50. Só porque ela fica mudando isso aí. Aí ele comprou, porque ele acha super bonito, bacana. Quando ele coloca café, aparecem os símbolos matemáticos. Já tem outro processo. Aqui, quem é que já passou sabão em pó nas mãos? Alguém aqui já inventou de colocar sabão em pó nas mãos, um pouquinho de água e ficar nas mãos? E aí já, quase todo mundo. E aí, qual foi a sensação? Como vocês fazem isso? Qual é a sensação que vocês têm? Fica quente, pronto. E se fica quente, é o quê? Sensação de aquecimento. Ali está acontecendo que tipo de reação, gente? Hein? Liberação de energia. Então, se eu estou liberando energia, esse meu processo ele é o quê? Na termoquímica é classificado como? Hein? Se libera energia. Como é classificado esse meu processo? Exotérmico. Exotérmico. Então, está liberando energia. Pensei que só eu nessa vida que já passei sabão em pó nas mãos e fiquei mexendo, né? Agora, bora lá. Quem aqui já lavou? O álcool, né? Tá muito em alta. Mas aqui, quem aqui já lavou as mãos com uma mistura de álcool e água? Alguém aqui já lavou as mãos ou só com só o álcool limpo, né? Bora lá. Se você passar não, se você passar só o álcool, Ives, se você passar só o álcool, você vai ter uma sensação de gelado. Porém, quando é o álcool junto com a água, não é gelado. A sensação que você vai ter não é de resfriamento, não. Tentem fazer esse teste na casa de vocês, para você ver como é o álcool, né? Sozinho, eu vou ter uma sensação de resfriamento. Porém, quando eu já vou misturar o álcool com a água e for passar nas minhas mãos, eu não terei a sensação de resfriamento, não. Tentem fazer essa coisa em casa, na casa de vocês. Ó, agora o álcool, gente, tem que ser o álcool 70%, viu? Esses que nós estamos usando agora, né? Que diz que para matar o vírus, né? Já foi testado, para ser bem eficaz, tem que ser o álcool 70%, né? E o que seria esse álcool 70%, Alan, pelo amor de Deus? Digamos que a gente compra um litro de álcool 70%, né? Desse 1 litro, né, 70% dele é só álcool, o resto é água. Então, desse 1 litro, 700 ml é só álcool e os outros 300 ml é de água. Então, essa questão de porcentagem é isso. É a quantidade de álcool que eu tenho ali, o restante para completar os 100 é completado com água, né? Até porque é álcool hidratado. Inicialmente, né, ó, dessa vez lave suas mãos com a mistura de água e álcool 70%. Inicialmente, coloque a água e depois acrescente o álcool, tá bom? Vocês tentem fazer isso em casa, apesar, né, que a gente não pode estar achando álcool. Vocês vão ter a sensação que a mão de vocês vai esquentar. Então, o álcool sozinho, primeiro tente fazer só com o álcool. Só o álcool. Você passa o álcool na sua mão, você vai sentir uma sensação de resfriamento. Aí você vai saber, eita, aqui nas minhas mãos está ocorrendo um processo endotérmico, tá tendo absorção de energia. Aí depois eu coloco álcool na minha mão, depois eu coloco um pouco de água e vou mexer novamente, né? Vou esfregar novamente na minha mão. Eu já vou ter uma sensação de
de aquecimento. Esse, opa, aqui está ficando quente, hein? Então, aqui já é um processo exotérmico. Está liberando energia. Ei, Ives, essa vacina de álcool, o álcool que o pessoal está tomando como vacina por enquanto é o chá de boldo, né? Ele, por enquanto, ele está sendo um dos mais eficazes para a gente esquecer o coronga, o chá de boldo. Ah, venta um bocado. O ruim dele é tipo assim, se a sua rua não for calçada, é, pode, né? Você tem umas, você pode encher uma grota, né? Por conta da ventania. Então, assim, geralmente o pessoal aconselha para chá de boldo só para quem tem a sua rua calçada. Que se for uma rua que não for calçada, que tem uns aqueles buracos, é capaz de você encher um buraco daquele com você dentro, viu? Ó, tá vendo? Ó, os experimentos não trazem risco algum, viu, gente? Aí vamos lá. Que é estado padrão. Eita, olha, gente, aqui a gente precisa ter mais um pouquinho de atenção, tá bom? Que aqui, digamos, que a gente tá tipo no açude, a gente tá indo para a parte mais funda, né? Por enquanto a gente tá só no raso, mas a gente vai começar a ir pro fundo de pouquinho em pouquinho. E o que seria o estado padrão? Toda substância, né, no seu estado alotrópico mais estável, né, ela é chamada do seu estado padrão. Você pode dizer, Alan, mas o que seria estado alotrópico? Nós sabemos que o estado alotrópico é aquele que eu tenho uma substância que ela é a mais abundante na natureza. Aí você pode dizer assim, Alan, me dê um exemplo. Ó, eu tenho carbono grafite, eu tenho o carbono diamante, eu tenho o carbono grafeno. Eles todos são carbonos, né? Eles são alotrópicos, eles são da mesma espécie, todos são carbonos. O que vai mudar vai ser o quê? Vai ser a sua fórmula estrutural, né? Aí vamos lá. Aí você pode, mas desses aí, Alan, o grafite, o diamante e o grafeno, qual é o alotrópico? Aí eu pergunto a vocês, qual é o que você vê com mais frequência? Carbono, você vê o carbono grafite, o diamante ou o grafeno? E aí, gente? Qual que vocês veem com mais frequência? O grafite. Então, logo o carbono grafite, ele é o mais abundante na natureza. Então, ele é o carbono que tem o seu estado padrão. E aí você pode perguntar, aí para ser esse estado padrão tem que ser o seguinte, eu tenho que ter umas condições ambientes. A minha temperatura tem que ser 25 graus Celsius e a minha pressão tem que ser uma atmosfera. Aí, por exemplo, tem também o mercúrio, né? Eu tenho o mercúrio monoclínico, tá bom? E eu tenho não, é o enxofre. Eu tenho um enxofre monoclínico e tenho um rômbico, né? O monoclínico é o mais encontrado da natureza. Logo, ele é o meu estado alotrópico mais abundante. Por exemplo, o hidrogênio, ele tem também três estados alotrópicos. É o próton, o tríton, ai, gente, e o deutério, né? E o deutério. O próton, que é o que tem apenas um elétron, ele é o que é mais encontrado na natureza. Então, ele é o mais alotrópico. O deutério e o trítium, eles não são tão encontrados na natureza com facilidade, não. Aí tem a questão todo o meu estado padrão tem a minha entalpia padrão, que seria o quê? A minha energia. Então, toda substância que eu tenho no estado padrão, e o que é o estado padrão? É o alotrópico mais estável, é o alotrópico que é mais encontrado da natureza. A minha entalpia, a minha energia dessas substâncias sempre vai ser zero. Então, você pode dizer, Alane, qual é a entalpia do carbono grafito? Não, ele não está no estado padrão? Ele não é o alotrópico do carbono mais encontrado na natureza? Então, a sua entalpia é zero. Então, a sua energia é zero. Alano, e o hidrogênio? O próton? Ele não é o alotrópico mais estável, né? O que é mais encontrado na natureza? É. Então, a sua entalpia padrão é zero. Então, a entalpia padrão para essas substâncias que são alotrópicas, desde já,
é zero. Aí você pode dizer, mas e as outras substâncias? Aí sim, as outras substâncias, as minhas energias, elas são tabeladas. Aí você pode dizer assim, mas para onde é que eu vou utilizar essa questão desses valores de entalpia? Esses valores de entalpia nós iremos utilizar para o conteúdo que nós vamos trabalhar, gente. Talvez a gente dê início amanhã a esse conteúdo, que é a entalpia de formação. Na entalpia de formação, vocês têm que ter assim um cuidado, né? Um olhar mais assim, que eu posso dizer para não espantar vocês. Vocês vão ter que ter assim mais um pouquinho de cuidado, né? Porque a entalpia de formação, ela vai envolver muita matemática, tá bom? Essa questão de jogo de sinal também. Então, é tanto que eu estou pensando o seguinte: hoje a gente trabalha equações termoquímicas e amanhã, se amanhã e a próxima segunda ser voltada só para a entalpia de formação, porque a entalpia de formação ela requer muita matemática. É tanto que aquele exercício que eu passei de nivelamento, já que vocês não tiveram aula de matemática semana passada, já foi visando nisso. Se vocês repararem, lá tinha muita multiplicação, tinha muita divisão, jogo de sinal tinha bastante. Assim, eu vou colocar isso agora para esses meninos, ver se eles fazem. Já é um treino para quando eles chegarem lá em entalpia de formação, porque a gente vai precisar um bocado de conceitos básicos de matemática lá. Então, na minha entalpia de formação, as minhas moléculas, né, a energia que foi gasta para formar aquela molécula vai vir tabelada e a gente vai começar a olhar se como é o que foi formado, qual foi a ligação que foi quebrada. Aí tem que ter todo esse cuidado lá. Então, a gente sempre, para levar, o conteúdo que a gente tem que levar daqui para a entalpia lá de formação são o quê? São que as substâncias no estado simples, né? Os alotrópicos mais estáveis, a minha energia, a minha entalpia padrão vai ser zero. Sempre lembrar disso. Por exemplo, se lá eu ver uma molécula de oxigênio, H2O, vocês podem perguntar, Alan, qual é a energia dessa molécula? Você vai lembrar, o oxigênio ele é o alotrópico mais estável, mais abundante na natureza. Então, a sua entalpia é zero. Então, o valor energético lá do meu H2, do meu O2 vai ser zero. Do mesmo jeito, se você vê o gás hidrogênio, também vai ser zero. Do meu gás cloro, também vai ser zero. Se tiver o carbono grafite, é zero. Se tiver o enxofre monoclínico, também é zero. Aí vamos aqui. Nós temos as equações termoquímicas. Alane, se a gente descer 30 metros no fundo do mar segurando um grafite, acontece o quê? Ives, eu acho que com o grafite não acontece nada, né? Mas só que, tipo assim, pode acontecer com você, né? A questão porque a pressão, ela vai estar diminuindo, né? Pronto, aqui, quem aqui já subiu a Serra de Monte Oreb? Eu acho que para o grafite acontecer uma coisa realmente grafite tem que ser a temperatura, tem que ter uma diminuição muito drástica, um aumento muito drástico da pressão. 30 metros vai acontecer com você. Aqui, quem é que já foi para Monte Oreb? Ou quem já subiu uma serra? Quando vocês estão subindo, vocês sentem como se o ouvido de vocês estivesse tampando? Ou então, pronto, quem já andou de avião? Avião é a coisa. Pronto, quando você está subindo, você está aumentando essa mudança de pressão, né? A primeira coisa que acontece é o seu ouvido. Seu ouvido ele tampa. Então, por conta da pressão, você está mudando ali a pressão. Nós aqui estamos a uma pressão a nível do mar. Quando você vai aumentando, você vai subindo, você vai baixando, né? Então, está tendo essa mudança de pressão. Então, a primeira coisa que vai sentir vai ser os seus ouvidos. É tanto que tem muitas pessoas que, quando vai
viajar de avião, manda você colocar um fone de ouvido, né, para que não seja tão doloroso, né, você sinta muito, ou então pede para você ir mascando um chiclete. Aí você não vai ter tanto problema. Só que tem muitas pessoas que subindo uma serra, o nariz lá vai, o seu ouvido estoura por conta da pressão. Tem muitas pessoas que são sensíveis a isso. É, que, por exemplo, quando você vai daqui para. Quem foi aqui já foi para o Arajara Park? Você sobe umas serrinhas para ir para lá. Pronto. Se você prestar atenção, quando você vai subindo, você sente um pouco, um certo desconforto no seu, nos seus ouvidos. Isso daí é por conta que você está sendo submetido a pressões diferentes. Então, é tanto que muitos mergulhadores eles sempre colocam uns protetores no ouvido. Já para isso. Não pense que aquilo dali não é por conta da água, não. É não, gente. É para proteger. Muitas das vezes é para proteger por conta da pressão. Vamos aqui às equações termoquímicas. Bora lá. Como seria as minhas equações termoquímicas? Então, as equações termoquímicas, gente, vai ser a representação de uma reação química, né? Em que essas minhas reações termoquímicas, elas têm que estar balanceadas, né? A quantidade de átomos que eu tiver no reagente tem que ser a mesma quantidade de átomos que eu tenho que ter lá nos meus produtos, como já diz Lavoisier, né? Na natureza nada se perde, né? Nada se cria, tudo se transforma. Eu tenho que indicar os estados físicos das minhas moléculas, né? Então, por exemplo, aqui, água oxigenada, H2O2. Esse AQ aqui está dizendo que ela é aquoso, tá? Quer dizer que ela está na água. Já o meu H2O aqui, ó, tem um L, então quer dizer que está no estado líquido. O O2 aqui, ó, G, então quer dizer que está no estado gasoso. Se for o sólido, é representado pela letra S, sempre é representado pela inicial, tá bom? E também, além de ela estar balanceada, de indicar os estados físicos, eu ainda tenho que revelar o meu ΔH, minha variação da entalpia. Que é por conta, porque é a partir dessa variação da entalpia que eu vou saber se essa minha reação é endotérmica ou exotérmica. Aí vem aqui, pronto. Ó. Aí agora eu pergunto a vocês. Essa reação química que nós estamos aqui, essa minha equação termoquímica, da decomposição da água oxigenada, ela é exotérmica ou ela é endotérmica? E aí? Aí vocês vão olhar lá para a variação de entalpia, o ΔH. O ΔH é positivo ou negativo? Hum? Hein, gente? O ΔH é positivo ou negativo? É negativo. Então, se o meu ΔH aqui é negativo, então ele é menor que zero. E quando eu tenho uma variação de entalpia que é menor do que zero, essa minha reação ela é exotérmica, ela libera calor. Pronto, cheguei na melhor parte, a nossa atividade aqui. Ó, faltam 11 minutos, eu acho que tem 3 questões, acho que dá para a gente fazer. Então vamos lá, gente. Considere as seguintes equações termoquímicas. Eu tenho 5 equações termoquímicas aqui. Aí eu pergunto, a letra A pergunta, quais equações são endotérmicas? E aí? A número 1, essa primeira aqui, né? Transformação do gás oxigênio, né, no ozônio. A variação da minha entalpia, ela é positiva ou ela é negativa? Ela é positiva.
Quando eu tenho a variação da entalpia maior do que zero, essa minha reação ela é o quê? Endotérmica. Então, a um ela é endotérmica. Aí, 2, eu tenho o carbono grafite, né? Que reage com o oxigênio, que vai formar o meu gás carbônico. Qual é a minha variação da entalpia? Aqui, ó. Minha variação da entalpia, ela é menor do que zero. Então, essa número 2, ela é endotérmica ou ela é exotérmica? Hein? A 2, a minha variação da entalpia é menor do que zero. Então, ela é exotérmica ou ela é endotérmica? A 2. Hein? Hein, gente? Exotérmica. Ela é exotérmica. A 2, então a um é endotérmica, a 2 exotérmica. Já no meu segundo aqui, eu tenho o quê? Eu tenho um eteno, né? O meu gás eteno, que ele reage com gás carbônico, e ele forma o quê? Que reage com gás carbônico, não, que ele reage com oxigênio, gás e oxigênio, e forma como produto gás carbônico e água. A minha variação da entalpia é o quê? Aqui, essa minha reação, a 3 é exo ou endo? Exotérmica. Exotérmica, né? Então, eu tenho um endo, exo e exo. Aí eu tenho aqui a segunda, que eu tenho o gás. Que gás é esse, gente? Acho que é o propeno. É. Eu tenho o gás propeno, que reage com o meu gás hidrogênio, que vai formar. Aqui é um álcool que ele formou. Não, não é um álcool. Eu acho que esse 8 aqui, gente, é do hidrogênio, viu? É. Que ele formou aqui o meu propanol. É, formou o propanol, formou um álcool. Essa minha variação de entalpia, vocês olharem aqui. Do 4, a minha variação de entalpia é o quê? O 4, endo, né? Não é maior do que zero, não é positiva. E a quinta? A quinta eu tenho o gás iodo, né? Eu tenho um iodo gasoso que forma o outro gás iodo aqui. A minha variação de entalpia é o quê? Menor do que zero. Então, aqui é uma reação de que tipo? Exotérmica. Então, vamos lá. Então, já classifiquei. Então, quais são endotérmicas? Os processos um, né? E o processo e a reação um e a reação 4 são endotérmicas. Elas absorvem calor, né? Você pode até perceber já por quê. Porque a minha variação da entalpia é positiva. Quais são exotérmicas? 2, 3 e 5, né? Ó, as minhas variações de entalpia são negativas. Gente, essa número 2, nós vamos agora para número 3. A gente volta daqui a pouco para essa número 2, tá bom? Que essa número 2 vai ser a atividade de casa de vocês. Vamos lá. E aí? A número 3 diz assim: sejam dadas as equações termoquímicas todas às 25 graus Celsius e 1 atm. Então, aqui eu tenho 5 reações termoquímicas. Aí, se eu pergunto, agora eu vou fazer uma pergunta a vocês. Analisando essas 5, tem alguma coisa em comum entre elas? Hum? Analisa aí essas 5 equações termoquímicas. Tem alguma coisa em comum entre todas? Todas são exotérmicas, então todas liberam energia. Pronto. Você pode olhar que todas são exotérmicas porque todas a variação de entalpia é negativa, é menor do que zero. Aí agora vem a pergunta da questão, viu? Exclusivamente sob o ponto de vista energético das reações acima, qual aqui você escolheria como fonte de energia? E aí? Qual você. Sabemos que todas liberam energia, então, pronto. Então, todas são energéticas, liberam energia. Qual eu iria pegar para ser a minha fonte de energia? Qual é a mais apropriada para ser fonte de energia? E aí? João Ives colocou aqui a 3.
Que a 3, a meu valor energético é menos 399,1 quilocal por mol. Quem mais? Acha que pegaria a 3 para ser a mais energética, ou para ser a sua fonte de energia, ou pegaria outra? Hum? Aí vamos lá. Gente, eu sei que todas liberam energia, não é isso? É, todas liberam energia. Mas preste atenção. Se todas liberam energia, e se eu estou querendo uma que é fonte de energia, lógico que eu vou pegar a mais energética, né? Então, se eu olhar aqui, qual é a mais energética? A 3. A 3 ela é mais energética. O valor, ó aqui o tanto de energia que ela libera. Então, logo, para ser fonte de energia, eu vou pegar a reação 3. Então, no caso aqui, seria a alternativa letra C. Entenderam aí essa questão? Porque pegou a número 3 para ser fonte de energia, porque ela é a mais energética. Então, se eu estou precisando de uma fonte de energia, eu vou pegar a mais energética, né? Eu não vou pegar a que tem energia fraca. Então, vamos voltar aqui para a número 2. Essa número 2, né? Represente por equação termoquímica as seguintes equações. Então, aqui, né? Se você analisar as equações termoquímicas, elas têm que ser balanceadas, né? Tenho que apresentar, mas se você olhar, todas já estão balanceadas. Então, por enquanto, está tudo ok. Para representar a equação termoquímica, eu tenho que dizer quais são os estados de agregação, né, das minhas substâncias. Se vocês olharem, ó, todos têm. Porém, o meu outro item que eu tenho que representar uma equação termoquímica é a minha variação de entalpia. Aí vocês podem olhar, a variação de entalpia não sempre é depois? Cadê a minha variação de entalpia? Então, vocês vão pegar essas equações e vão só agora identificar qual vai ser a minha variação da entalpia. Aí você pode analisar. Mas, Alan, aqui, a minha variação... Olha, gente, aqui é um... Vou fazer aqui. Não, deixa eu ver. Estado padrão, atividade aqui. É um mais. É um mais. Pronto, é um mais. É. Pronto. Você pode dizer, mas, Alan, olha, aqui o meu número, ele está nos reagentes, né? O meu valor energético aqui está nos reagentes. Já nessa letra C, o valor energético está nos produtos. Como é que eu vou saber, Alana, se essa minha variação de entalpia é positiva ou negativa? Aí eu pergunto a vocês, como é que eu vou saber se essa minha variação de entalpia é positiva ou negativa? Se na letra A, o meu valor energético está nos reagentes. Na letra C, o meu valor energético está nos produtos. E aí? Alguém sabe me responder essa pergunta? Como é que eu vou saber se ela é positiva ou negativa? Hum? Pode falar, gente, tenha vergonha não. A gente está aqui para aprender. Aí vamos lá. Eu tenho que lembrar que as minhas reações endotérmicas, elas vão absorver energia, né? Em que a entalpia dos meus produtos, nas reações endotérmicas, a entalpia dos produtos é maior do que a dos reagentes. Então, os reagentes, sozinhos, eles não conseguem formar o meu produto. Eu tenho que absorver energia. Então, se o meu reagente, ele tem que absorver energia, esse meu valor energético vai vir nos meus reagentes ou vai vir nos meus produtos? Hum? E aí? Se ele vai ter que absorver energia, o valor energético o valor energético tem que vir nos reagentes ou nos produtos? Hein?
Gente, olha, os meus reagentes, eles não conseguem formar os meus produtos sozinhos. Eles têm que absorver energia. Então, essa energia, o valor energético vem aonde? Nos reagentes. Para as reações endotérmicas, o valor energético vem nos reagentes. Aí vocês podem prestar atenção aqui. Então, Alan, você está querendo dizer que essa minha reação da letra A, esse 411,2 kJ, ele está representando aqui, ele não vem antes da seta, então aqui ele não é né, não está vindo um reagente. Então você está querendo dizer que essa letra A, essa minha reação, ela é endotérmica? Isso mesmo. Eu estou querendo dizer a você que essa letra A, a reação, ela é endotérmica. Porque ela, aí você, eu vou dizer, e sabe por que ela é endotérmica? Porque o meu valor energético vem nos reagentes. Então, o valor energético ele vai ajudar aqui, ó, o meu reagente, a formar o meu produto. Então, toda reação que você vê que o valor energético vem nos reagentes, essa minha reação ela é endotérmica. Aí você vai dizer assim, mas então quer dizer que já a letra C, Alan, o valor energético vem nos produtos, ó, depois da seta. Aí, então quer dizer, se antes da seta, o valor energético antes da seta é endotérmico, logo o que vier depois, quando tiver uma equação, que o valor energético é depois da seta, quer dizer que essa minha reação é exotérmica? Isso mesmo. Então, valor energético, se vier nos reagentes, né, que no caso antes da seta, minha reação ela é endotérmica. Se eu tenho um valor energético que vem depois da seta, né, então eu tenho essa minha reação ela é exotérmica. E o que é que vocês têm que fazer nessa número 2? Nessa número 2, vocês só vão identificar a variação da entalpia. Por exemplo, eu vou fazer aqui essa letra A, né? Essa letra A aqui, o meu valor energético está nos reagentes. Então, essa minha reação ela é endotérmica. Então, logo, a minha variação da entalpia, o meu ΔH vai ser endotérmica. Aí vamos lá. Para uma reação ser endotérmica, a minha variação de entalpia é positiva ou negativa? Positiva. Então, meu ΔH vai ser o quê? Mais 411,2 kJ. Aí você disse, mas Alan, faz um exemplo aí com uma exotérmica. Então, eu vou fazer a letra F. O meu valor energético, né, depois da seta, então aqui é uma reação exotérmica. Então, eu vou colocar lá, a minha variação da entalpia vai ser, se ela é exotérmica, eu sei o quê? Que reações exotérmicas, as minhas variações de entalpia são negativas. Logo, para essa letra F aqui, a minha variação da entalpia vai ser menos 18 quilocalorias. Entenderam aí? Hein? Se a minha reação for endotérmica, o meu valor vai ser positivo. E como é que eu sei, Alan, se é endotérmica? Se o valor energético vier antes da seta. Exotérmico, o meu valor, a minha variação da entalpia, meu ΔH vai ser negativo. Logo, nas minhas reações, o valor energético, ele vai vir depois da setinha. Entenderam? Então, essa número 2 eu vou colocar como atividade lá no Class 1, ou vocês preferem, já como vocês têm atividade português agora, vocês preferem copiar essa questão número 2 no caderno? O que vocês acham? Eu acho melhor lá no Class 1 ou acho melhor já copiar daqui do slide? Eu acho melhor vocês copiarem agora, porque só coloca Class 1, Rafael. A gente não já está aqui, ó? Tu só abre o teu caderno aí, coloca atividade, aí coloca número 1. Pronto. Só para responder elas. Você vai só responder se elas é endo ou exo, mas só que essa questão aí você vai ter que identificar o ΔH. Você vai ter que tirar esse valor energético de dentro dessa minha reação química. Entendeu? Esse meu valor energético você vai colocar lá na minha variação da entalpia. Então, vocês vão copiar o número 2, copiar por aqui mesmo? Gente, vocês não têm essa aula agora. A gente copia, aí vocês podem até fazer para a gente corrigir amanhã e depois vocês vão lá no Class 1 para fazer a atividade de português. E vocês, né, não é melhor assim? A gente já está aqui.
Então vamos, eu vou esperar vocês copiarem.